Olá pessoal, tudo bem? A gente começa hoje mais um episódio aqui do nosso canal, o Comunique. E hoje eu quero contar para vocês uma história. A história é de verdade, ela aconteceu comigo há mais ou menos uns 2 anos. Eu estava na universidade, eu dava aula de português para estrangeiros e estava corrigindo algumas provas, né? Era um teste de nivelamento para a gente selecionar os alunos de acordo com a turma em que eles iam estudar o português. Quando eu estava ali meio que debruçada, né, sobre algumas provas, eu estava num ambiente mais aberto, acho que era lanchonete, não sei. Alguém chegou atrás de mim, me chamou e quando eu virei, como eu vou dizer para vocês? Olha, vamos fazer o seguinte, espera um minutinho, acompanha a vinheta que a gente já acaba de contar a história. Bom pessoal, então aí olha, antes de continuar a nossa história, eu queria agradecer a todos que enviaram comentários, que têm dado muitos feedbacks para mim, falaram aqui do cenário, né? A gente já está fazendo aí o trabalho para algumas mudanças e eu agradeço muito. Você que está assistindo a gente pela primeira vez, não se esqueça de se inscrever no canal, dá aí um joinha, marca o sininho para você receber as nossas notificações. Se você tem dúvidas sobre o que a gente faz aqui, é só assistir o primeiro vídeo que vai aparecer aí no link. Eu comecei aqui esse vídeo contando uma história para vocês. Bom, você quer saber o final? Tá bom, eu vou contar, mas não agora. Eu queria dizer, na verdade, um pouco sobre storytelling. Você já ouviu falar disso? Esse termo está um pouco na moda, assim, sobretudo no meio corporativo ou pensando em questões de vendas também. O storytelling nada mais é que a arte de contar histórias. Se você procurar aí na internet, você vai ver muitos vídeos sobre isso. Inclusive um muito legal que eu recomendo, vou colocar aqui também como sugestão para vocês, que é do TED Talks. Vou colocar aí para você assistir depois. Eu queria falar hoje um pouquinho sobre como usar de modo prático o storytelling nas suas palestras. Quando a gente conta uma história, sobretudo uma história que tem a ver com você, ou uma história que tem uma lição de vida, a gente consegue de várias formas envolver o nosso público. Primeiro, porque ele fica focado, porque ele quer saber qual vai ser o final daquela história. Segundo, porque as histórias elas geram emoções em nós. Elas liberam algumas substâncias no nosso organismo que podem causar riso, podem deixar a gente mais focado ou podem gerar empatia. Quando a gente conta uma história e essa história tem ali um início, um meio e um fim, ela prende a atenção do nosso público. Claro, não tem a ver com contar qualquer tipo de história, ou ficar contando caso, ou ficar talvez preenchendo o tempo da palestra, porque você realmente não tem um conteúdo para ministrar. Não, não é isso, não tem nada a ver com isso. Na verdade, você vai escolher uma história que tem a ver com o tema que você está trazendo e essa história vai envolver o seu público, vai gerar empatia, vai causar riso, emoções e vai fazer com que aquele público de alguma forma se identifique com você. A história que eu contei no início, ela é bem verdade. Ela aconteceu realmente comigo há 2 anos atrás, como eu disse no início. Quem me chamou ali foi um aluno, na verdade um ex-aluno. Eu não lembrava mais dele porque naquela época ele já tinha ali uns 17 ou 18 anos. Ele me perguntou, né, quando eu virei para trás, você se chama Yara? E eu disse, sim, né, sou Yara, meio assim, assustada, né? E ele falou, olha, você deu aula na escola tal? E eu disse, aham, dei sim. E aí eu fiquei com muito medo porque eu comecei a pensar, meu, quem é esse cara e como ele sabe tanto sobre mim? E aí no final, depois do meu susto ali, né, olhando, ele já deve ter percebido a minha cara assim meio de espanto para ele. Ele disse, olha, você foi minha professora de espanhol quando eu era menor. E sabe de uma coisa? Você foi a melhor professora que eu tive. Bom, eu saí dali, eu falei, poxa, obrigada, posso te dar um abraço? E aí eu dei um abraço nele, eu me lembrei daquele tempo que eu dei aula para esse aluno. Quando eu dei aula para ele, na verdade eu tinha mais de 500 alunos. Então, de fato, era um pouco difícil me lembrar dele e já tinha passado mais ou menos uns 5, 6 anos. Então, ouvir aquilo tantos anos depois me fez pensar que, como professora,
de alguma forma eu marco a vida das pessoas também. E eu marco de alguma forma a história delas. Eu acho que quando a gente conta uma história, eu imagino que você mesmo já deve estar aí, já mais sintonizado comigo, deve ter se identificado comigo, deve ter pensado um pouco em como é ser aluno, que tipo de aula eu já dei, como é ser aluno da Yara. E isso tem tudo a ver com o tema storytelling. Então, o storytelling é você contar uma história, mas não uma história qualquer. Vai contar uma história que faz sentido, que vai envolver seu público, que vai gerar emoção, porque quando as pessoas se emocionam, elas se identificam mais com você e estão mais aptas a prestar atenção no que você está falando. Mas lembra de uma coisa, não invente histórias falsas ou crie mentiras. É bem melhor ser autêntico. Eu gosto sempre de contar histórias que realmente aconteceram comigo, ou então provérbios que já são conhecidos pela comunidade. É muito chato quando a gente descobre que estão mentindo pra gente, não é verdade? Isso funciona também aqui. Olha, você já sabe, não tem segredo. Se você tem uma boa ideia, comunique. Até a próxima!